diretor, aos vereadores, distintas visitas, secretários, representantes de classe, igrejas, moradores de diversos bairros, imprensa, Folha BR, internautas. Eu vou falar de algumas coisas aqui que eu notei, mas eu queria tecer algum comentário a respeito de alguma coisa que foi dita hoje. A área de saúde foi bem citada. E eu gostaria de colocar algumas coisas que eu tenho conhecimento, por estar sempre envolvido na área da saúde, por gostar. Eu sou apaixonado pela área da saúde e tenho um compromisso direto. E eu gostaria de dizer o seguinte, que infelizmente o grande foco, a grande questão hoje na contratação de agentes como Italinos, como Shangri-La, como Sama, como outros bairros que estão defasados, é que, eu já disse aqui e vou repetir, existe já um pedido do secretário de saúde junto à prefeitura e uma briga minha também, pessoal, de todos os vereadores que estão aqui, que nós temos aí um repasse do governo federal para 7 agentes. Mas o que acontece? A prefeitura não faz a contratação porque ela alega não ter dinheiro para dar a contrapartida, que é aquela discussão que nós temos aí dos agentes, que o agente recebe um valor, que a prefeitura complementa essa diferença, e que os agentes estão aí buscando seu direito, que é reconhecido, e que amanhã, sendo aprovado, reconhecido, deverá receber o seu direito. Então, na verdade, o que ocorre hoje é o seguinte, que a grande questão que eu gostaria de pedir, para que todos os vereadores entrassem nessa luta, que estão aí empenhados, é que nós possamos cobrar do erário, do município, da prefeitura, em direto à senhora prefeita, é que ela faça essa contratação já. Ela corte de uma maneira ou de outra, não sei como é que ela vai buscar essa situação, mas hoje nós estamos perdendo. E o que acontece é o seguinte, se nós deixamos de fazer a contratação, o governo federal entende que nós não temos a necessidade. E amanhã, na hora de reivindicar junto ao governo federal esses agentes, ele vai dizer, mas parece que vocês não fizeram a contratação, então vocês não têm necessidade direta. Então o que ocorre hoje é o seguinte, que nós façamos o mais rápido possível a contratação desses agentes que estão lá, que o governo federal está pronto a repassar a parte dele, para que nós possamos suprir Shangri-La, Sama, Barabés, Italinos, os bairros que estão hoje defasados. Por quê? Tem o dinheiro do governo federal. Falta nós, então, município, fazermos a nossa parte. E eu vou mais longe. Nós estamos a ponto de perder o CAPS da Palmeirinha. Por quê? Porque hoje nós temos aqui espaço físico pronto para a instalação do CAPS aqui no centro. O programa está pronto, o dinheiro está preparado para ser repassado ao município e nós estamos perdendo. Por quê? Falta também de contratação de funcionários. O que ocorre? O município alega a mesma coisa. Não posso contratar, não tenho dinheiro, estou com a folha estourada, uma série de coisas. Mas é só contrapartida. Ou seja, queridos, eu espero que achem um caminho. Se tem funcionário demais, faz um levantamento, vê quem realmente é útil, quem não é útil, dispensa, corta algum gasto, eu não sei como fazer, mas a saúde é prioridade. Se nós estamos falando aqui que não tem agentes, que não tem funcionários e tem áreas hoje não cobertas, nós temos a obrigação de fazer a cobertura. Porque a proposta que foi mandada pela saúde para o governo federal, lá dizia, contratação de tantos agentes, foi aprovado. O governo preparou o recurso, está lá para receber, para pôr na conta. Não põe, perde o recurso. E amanhã, na hora de pedir uma nova unidade, como nós vamos a Brasília, no Ministério da Saúde, pedir senhorinhas e seu vereador, Ginho, e Palmeirinha, não, senhorinhas e padeiros, me perdoem, foi aprovado, passa por uma Câmara, passa pela Secretaria de Estado, passa por o governo federal, a etapa é muito longa, para chegar numa aprovação, passa-se por N setores, e aí se aprova, uma luta para se aprovar, vai a Brasília, briga, se aprova, deputado em cima, deputado juntou, foi lá brigar, aprovou, está aí aprovado, tem que estar lá, tem prazo, tem que fazer a contratação. Não fez, vai perder. E na hora que fizer um novo projeto, pedir uma nova unidade, não vai ter. Porque não está prestando o serviço como tem que prestar. Barabés. Barabés merece uma unidade muito melhor que está lá. Nós sabemos que a unidade está lá, já é totalmente precária. Mas já está também um projeto pronto para fazer a reforma
ou ali na própria subprefeitura, ou em qualquer outro prédio, nós queremos fazer a reforma. Nós queremos colocar a ambulância. A questão da ambulância hoje, estamos aguardando a ambulância do deputado tipo 2, que já está aprovada, verba destinada, esperando empenho e burocracia para que essa ambulância venha, para que a gente possa mandar uma ambulância nova ao Barnabés. Vai ficar uma Sprinter nova em Juquitiba e a Doblô nova. Manda Doblô, manda uma ambulância nova ao Barnabés. Se mandar também uma ambulância ruim, não vai chegar aonde tem que chegar. Então a intenção do secretário é atender o Barnabés. O projeto está pronto, falta agilidade. Então quando eu falo também aqui que não adianta a prefeita ter boa vontade, não adianta o secretário ter boa vontade, os outros segmentos da prefeitura têm que caminhar junto. Por quê? Porque é uma engrenagem, queridos. Obras, saúde, Secretaria de Administração, Finanças, tem que caminhar tudo junto. Se não caminhar, não vai. Não adianta ter 50 projetos e a coisa ficar parada. Tem que haver empenho de todas as secretarias para que a coisa ande. Se não houver empenho, não adianta um secretário querer trabalhar, porque sozinho ele não vai. Ele tem que ter o apoio de todas as secretarias. Então, eu sempre digo, falei na sessão passada, alguma coisa está errada. A prefeita está lutando, brigando pelo macro. Ela vai para Brasília, briga, traz dinheiro, traz projeto, manda para cá. Com a briga da saúde também é da prefeita. E depois que está tudo aqui, alguma coisa emperra. Então tem secretaria aí que não está funcionando. Alguma coisa está precisando andar. Então eu acho que tem que rever os conceitos aí. Por quê? Porque não adianta a prefeita brigar, o vereador brigar, o secretário brigar e não andar. Barnabés é meta. Quer brigar pelo Barnabés, quer reformar o Barnabés. Jardim das Palmeiras, a vereadora sabe, é verba que foi brigadeira junto ao deputado. Está lá faltando um documento para poder reformar. Construir tem 100 mil reais ali, não é, vereadora? Parado. Cadê o projeto? Cadê a ação? Cadê a liminar? Que foram buscar, que estão precisando entregar para poder pôr a verba para poder reformar. Está parado, é uma secretaria. Está parado, é um setor. Vereadora fez o papel. Deputado fez o papel, prefeita fez o papel. E aí o restante, onde parou? Tem que dar satisfação ao povo, porque senão a vereadora fica com a cara ruim, a prefeita fica com a cara ruim e o deputado muito mais. Porque fala que parece que o deputado só promete e nada faz. Mas ele faz sim. Tanto que essa verba foi perdida, ele foi lá e recuperou e trouxe de volta. A da ambulância também foi perdida, perdeu-se prazo, porque a prefeitura foi negativada, ele foi lá e trouxe de volta. Então, tem que haver um entrosamento. Está faltando um entrosamento. Não adianta, como eu estou dizendo, a prefeita ser uma lutadora como ela é, buscar e depois não ter segmento. Eu gostaria também de dizer o seguinte, que, na verdade, existem falhas, e vai existir, senhores. Hoje tinha 3 médicos no hospital, o hospital estava lotado, eu também fui lá. Passei na frente, estava lotado, fiquei preocupado, fazia 15 dias que eu não ia. Porque na verdade enfrentei vários problemas na minha vida pessoal e dei uma afastada e agora. Mas hoje eu passei e não aguentei, tive que entrar para ver o que estava acontecendo. Mas tinha 3 médicos atendendo, fora os médicos ambulatórios. Então na verdade não é fácil. Queridos, eu vou dar um exemplo para vocês. A população ela está doente. E eu vou dizer por mim mesmo. Olha, por incrível que pareça, eu estive num culto de uma igreja que não é a minha recentemente. E no culto o pastor era um culto avivado, e ele disse: as pessoas que se encontram enfermas venham à frente para que nós possamos orar. Mais de 50% da igreja levantou. Eu tomei um susto, porque eu falei, não é brincadeira, existe uma população muito doente, a população está mais fraca. Os nossos avós, o meu avô foi conhecer o hospital com 78 anos, e eu não saio do hospital, vivo doente. Então na verdade, hoje é estresse, é doença da moda, é estresse. Doença da moda. Então é o fim do mundo. Na verdade as pessoas hoje estão muito mais enfermas. Não se pode, o hospital é lotado, o PEDS é lotado, tudo é lotado. Eu vou dar um exemplo. Eu não quero que defenda o hospital de Juquitiba. Eu estive por 35 dias dentro do HGIS. Quer saber o que é atendimento? 11 horas da manhã um paciente chegou no pronto-socorro do HGIS, atendido 5 horas da tarde. Isso é o HGIS que está para Sirica da Serra. Vai lá para ver. Está duvidando do vereador? Vai lá ver. 4, 5, 6 horas para um atendimento. Juquitiba 40 minutos. Então, pode haver isso? Pode haver. Nós estamos aqui para corrigir tudo isso que os vereadores estão falando, vai ser visto. Tem que somar, isso mesmo, tem que brigar. E nós queremos o melhor para Jardim, queremos o melhor para Barnabés. Justino também está horrível. Está horrível, está caído.